Ah, um monte de japonês. Se você aceitou o meu desafio e já assistiu a aula número um, agora nós vamos ter a aula número 2, que é sobre autoapresentação. E no final dessas 10 aulas, você vai, muito provavelmente, estar com o seguinte pensamento: o japonês não é tão difícil assim. Vamos embora então para a aula 2? Vinhetando. Bora! Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, com ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Muito bom, estamos aqui preparados para a aula número 2. Lembrando, na aula número 1, o que nós vimos? Nós vimos frases úteis e bem básicas. Cumprimento, pedir desculpa, por favor, tá? Então, se você não assistiu, volta lá e assiste primeiro antes de assistir essa aula. Se você já sabe do conteúdo, fica aqui com a gente que a aula também vai ser muito interessante. A aula de hoje é um pouquinho mais curta. Como que nós podemos nos apresentar ou auto-apresentar? Vamos lá para o slide para ver como é que nós ficamos com isso. Bom, o slide está aqui, autoapresentação. Por que se apresentar? Porque é muito arraigado na cultura japonesa. Conforme está escrito aqui, ó, a apresentação é um ritual. Chega até a ser um ritual. Mas, digamos, eu prefiro dizer que faz parte da cultura, é bem cultural. Que sentido é cultural? Como é cultural? Deixa eu aparecer aqui que eu vou... Oh, o risco que eu apareço aqui. Vamos ver. Então, que sentido que é... Eu posso me movimentar. Deixa assim. Então, que sentido é importante ou faz parte da cultura? O japonês, ele faz muito autoapresentação. Exemplo, quando eu trabalhava lá no Japão, eu trabalhei 30 anos lá na sala do Japão, em maioria, mais de 90% das fábricas, não todas elas, quando entrava um funcionário novo, ele tinha que fazer a autoapresentação dele. Então, lá na reunião matinal que tinha, em que as pessoas se reuniam lá e o chefe falava qual que é a cota do dia, vai ter visita ou não, enfim, dava as informações necessárias para o bom andamento do trabalho do dia. Se tivesse uma pessoa nova, ela fazia autoapresentação, que em japonês é Shoukai, é a apresentação. O Dika é a própria, né? Auto. É isso que nós vamos aprender aqui, certo? Fazer auto. Então, é muito difundido na cultura japonesa. Exemplo, mas é muito comum, por exemplo, faz o seu Diko Shokai, né? No Diko Shokai, não, né? Diko Shokai, acho que tem que dar é só apresentação. Normal no Japão. Então vamos aqui. Conforme diz aqui, além de ser fazer parte da cultura japonesa, também passa uma boa impressão, também porta de entrada para as nossas atividades e conexões, certo? Vamos apagar essa bagunça e aqui nós temos uma figura que justamente indica isso. E parece que é um professor fazendo a sua autoapresentação para a turma, talvez no começo do ano, né? E aqui está escrita a primeira palavra que vamos aprender. Não vou falar agora porque não vou mudar de slide para a gente ver esta palavra. A palavra é hajimemashite. Mais uma vez, hajimemashite, que significa prazer em conhecê-lo, muito prazer. Ao pé da letra, essa palavra é primeira vez. Tá? E no caso aqui está fazendo alusão à primeira vez que as pessoas se veem. Por isso que aqui ela é só usada apenas na primeira vez que você é o sinal que vai começar a sua apresentação. É como se dissesse isso daqui, ó. Olá, é um prazer. Você...
Dicas de pronúncia, né? Como já disse na outra aula, volto a repetir, R tem som de R acentuado, R forte de carro, barra. JI não tem som de giló, mas sim de DJI ou DI, né? DI, não, é DI. É assim, ó, DJI. Master, Master, muito prazer ou prazer em conhecer. Lembrando que é o pé da letra, a primeira vez. Ok? Vamos então aqui, ele falando, Master, professor falando rádio. Certo? Essa é a frase introdutória de uma autoapresentação. Vamos então prosseguir, limpando essa bagunça aqui. Vamos embora. Nós temos aqui Watashi wa seu nome desu. Wa seu nome, o namai desu. Isso significa o quê? Eu sou seu nome. Então essa é a segunda frase da nossa apresentação. Tá? Se ficar claro pelo contexto que é só você, por exemplo, só você que vai fazer a sua apresentação, watashi wa, ou eu, né? É opcional. Ok? Essa é a segunda frase. Outro detalhe, tá? No Japão, a cultura diz que quando nós nos apresentamos, nós falamos o sobrenome, né? Ou eles falam Susumu Tanaka. Quando ele for fazer a apresentação, ele vai falar Tanaka. No caso de estrangeiros, não. É Susumu mesmo. O primeiro nome. E não tem problema você falar o seu nome do jeito que você mesmo, tá? Existem muitos nomes que a pronúncia no japonês fica nada, mas a língua materna mesmo. Não tem problema nenhum, tá bom? Diga naturalmente, não precisa se preocupar em, pelo menos no início, né? Japonizar, ou então tentar colocar a pronúncia japonesa no seu nome. É o seu nome, a pronúncia correta, certo? Então, essa frase, watashi wa, o seu nome, significa eu, partícula, nós vamos ver o uso da partícula ainda na próxima, des a cópula de afirmação, tá? Cópula de afirmação é o aqui, tá bom? Ou sou. O verbo ser é um verbo irregular no português que dá essa confusão, né? Olha, é e sou. É o mesmo verbo, mas totalmente certo? Então aqui nós temos também uma animação, né? Já está falando, ó. Ou no meu caso, ó, tá? Felipe. Se eu fosse falar isso japonizado, né? Seria Felipe. Não consegue o I, né? Então eles falariam, meu nome é assim. Embora seja com L. Isso acontece com muitos nomes. Mas aqui não se preocupe, fala seu nome naturalmente, como você diria na sua língua materna ou em português. Correto? Pagando a bagunça, vamos então para outra frase. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Uma das frases e expressões mais difíceis de traduzir. Entendeu? Bom, Dozo yoroshiku onegai shimasu é a frase inteira, a expressão inteira significa aqui, ó, por favor, cuide de mim, prazer em conhecê-lo, espero que nos demos bem. Outro negócio é a frase para fechar a tua apresentação. Quer dizer, olha, espero que daqui para frente a gente bem, vamos nos dar bem. Então, quando mais ou menos isso, né? Então, quando a gente fecha um acordo, né? Outro uso. Não fecha
acordo, ou então faço um pedido. Por exemplo, eu peço para minha esposa fazer uma comida gostosa para mim. E no final eu falo, Yoroshiku, né? Assim, olha, eu espero que você faça bem, se empenhe bem. Você vai fazer. Claro que ela sempre faz isso. Mas tem esse sentido, tá? Agora, na autoapresentação, usou esse massa, coloca nesse sentido. Aqui nós temos o restante das linhas, tá? Lembrando que é muito importante ser gentil no japonês. Olha aqui, ó. Estou feliz em te conhecer e espero que tenhamos uma boa. Certo? Ou seja, nós vimos, vou colocar aqui inclusive, autoapresentação seguinte esquema, tá? Hajimemashite é a primeira palavra que fala, tá? Muito prazer. No final, dozo yoroshiku onegai shimasu, que é assim, a frase de fechamento da apresentação. E aqui no meio, nós colocamos as informações, nossas informações. Pode ser o nosso nome, nossa ocupação, o nosso hobby, enfim, qualquer informação a respeito de você que você ache cabível colocar numa autoapresentação. Então, por exemplo, vou fazer a minha, tá? Seguindo esse modelo. Hajimemashite, watashi wa Kawakami desu. Watashi wa Nihongo no sensei desu. Watashi no shumi wa shogi desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. O que eu disse com tudo isso? Eu disse que muito prazer, meu nome é Kawakami, eu sou professor de japonês e o meu hobby é shogi. Shogi é um jogo de xadrez japonês, tá certo? E fechei com dozo yoroshiku onegai shimasu. Correto? Então vamos limpar tudo isso. Lembrando que no meio você pode colocar qualquer informação que você queira a seu respeito. Conforme você for aprofundando, não, avançando no japonês, você pode colocar mais informações no meio. Mas o importante é começar com Hajimemashite e terminar com Yoroshiku onegai shimasu. Okay? Vamos lá então. Apresentação completa, né? Eu já fiz tudo junto, mas agora quem vai fazer é você, né? Aqui nós temos a apresentação. Hajimemashite, simples, tá? Hajimemashite, watashi wa, seu nome desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Então agora, eu vou deixar você fazer a sua apresentação aí. Tempo. Muito bom, né? Então, viu que é só colocar o seu nome aí no meio e ler o que está escrito aqui, né? Muito bom. Ok. Aqui nós temos nosso personagem de hoje. Okay? Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Os cachorros estão latindo lá fora, estão limpando isso daqui. Revisão rápido. Pergunta! Como você começa uma apresentação quando encontra alguém pela primeira vez? Como? Tempo. Se você respondeu Hajimemashite, está certo. Segunda pergunta. Como você diz seu nome numa autoapresentação? Num Jiko Shoukai? Watashi wa, seu nome desu. Muito bom. E por último, como você finaliza a apresentação pedindo para a pessoa que seja gentil ou expressando o desejo de se dar bem com a pessoa? Tempo.
Muito bem, dozo yoroshiku onegai shimasu. E aqui nós temos otsukare-sama desu. Ok, vamos voltar aqui. Como eu disse, essa aula é um pouquinho mais curta, aqui tem 15 minutinhos só, mas é uma aula importante, tá? Lembrando, vou pedir para deixar o link da descrição, links para fazer exercícios sobre a aula, tá? Então presta atenção na aula, se quiser ver de novo, veja de novo, é até melhor. Deixa o like também, isso me motiva a continuar fazendo isso. Entra lá nos links, ou vai ser um exercício no WordWall, ou vai ser um PDF que vai ter aí para você baixar, imprimir na sua casa e fazer os exercícios. Ou olhar no celular e fazer falando mesmo. Então escrever, olhar no celular e fazer no caderno, enfim, você vai ter os exercícios aqui, tá certo? Nós vamos colocar isso à disposição para você. Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou fazendo? Eu quero que você entenda que o japonês não é tão difícil assim. Ele é diferente, digamos assim, bem diferente do português, né? Nós temos, por exemplo, outras línguas, né? O espanhol é bem parecido com o português, bem parecido. O inglês tem algumas coisas que se parecem, mas tem outras que são diferentes. Mas o japonês é bem diferente do português. Nessas aulas a gente vai ver algumas diferenças, tá certo? Mas o que eu quero que você tenha aprendido até aqui é o seguinte. Na aula passada nós vimos as apresentações básicas. E agora nós aprendemos a nos auto-apresentar, a fazer a nossa auto-apresentação. Esse é o teor das duas aulas. Fique esperando que nós vamos ter a aula 3, que a aula 3 é sobre o quê? Deixa eu ver aqui. Partículas básicas. O que são partículas? Por que você colocou isso logo no começo? Por que a gente precisa saber isso? Calma, calma, calma. Beleza. Próxima aula eu explico, tá? E lembrando, a gente faz nessa vibe, tenta ser um pouquinho mais pujado, fazer umas piadas sem graça, porque é o que eu sempre digo, né? Aprender é mais gostoso com um sorriso no rosto, tá? Você curtiu? Deixa o like aí, enfim, estou enrolando demais, vamos ver, tá? Até a próxima aula, tá? Deixar aqui, dois cards aqui no finalzinho para você ser direcionado a um outro vídeo que você também vai aprender japonês aqui, certo? Vamos lá, vinhetando, até mais mapa. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional.